Bom dia! Vamos às senhas diárias para hoje, dia 28 de outubro de 2022, uma sexta-feira. Vamos para o título das senhas diárias para hoje, para a reflexão de hoje. A força de Deus Javé, importante, Deus Javé, é o nome dele, Javé, está em colocar-se ao lado do fraco e da fraca. A força de Deus Javé, Javé também revelado em Jesus Cristo, tá? Está em colocar-se ao lado do fraco e da fraca. Isso está confessado nos textos dos profetas, Jesus Cristo, no testemunho geral da Bíblia, embora haja também quem quisesse, na própria Bíblia, quem quisesse interpretar de maneira diferente. Não havia um enorme conflito entre os profetas do templo, os profetas do reinado e os profetas do povo. Havia um enorme conflito. Os profetas do reinado, do templo, imagine, pela fonte da grana deles, de quem eles puxavam o saco. Os profetas do povo tinham um compromisso, então, um compromisso com um Deus Javé que se revelava ao lado do fraco e da fraca. E Jesus segue a linha dos profetas do povo. É este o Deus Javé que se revela, o Javé que se põe ao lado do povo oprimido na escravidão do Egito. Não é assim? A força de Deus Javé está em colocar-se ao lado do fraco e da fraca. E isso nós podemos seguir na linha dos textos, dos versículos da oração e dos textos das senhas diárias de hoje, em exemplos que esses versículos e essa oração, e principalmente o primeiro texto, que é lá o do Evangelho de Mateus, vão nos trazer. Então, o primeiro versículo é sobre a educação dos jovens na fé. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 13. Filhos que não souberem a lei, ouçam e aprendam a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias que viverem na terra. A lei Torá, que não é só assim um conjunto de leis, é também um conjunto de preceitos, certo? E esses preceitos que Jesus chamava atenção. Quando os discípulos quando os fariseus discutem com Jesus sobre o sábado, Jesus diz: é o sábado que foi feito para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Ele está indo lá atrás na fonte da vontade de Deus. Para dizer, não é a lei, a palavra da lei, é o objetivo da lei. Para que ela quer servir? E aí eu posso até ajustar a lei. Porque é o Deus que se coloca ao lado do fraco e da fraca para amá-lo, para amar ao ser humano. Não para lhe pôr fardos pesados, como faziam os escribas, os sacerdotes e os fariseus. E o segundo versículo vem de Romanos, capítulo 2, versículo 10. Haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Não trata as pessoas com parcialidade.
O judeu, que é um povo fraco, Deus se coloca ao lado dele. E o grego, que é um povo forte, Deus também trata igual. Ele não é parcial. Eu vou ficar do lado do pobre, do rico, quer dizer. Mas ele vai ficar do lado do pobre, porque a imparcialidade dele é o amor. Então fica do lado do mais fraco. E a oração escrita por Ernst Lange. Sim, muitos são escolhidos, nenhum povo aqui tem preferência. Nada de racismo, hein? Eu digo isso para nós brancos, principalmente, porque eu conheço muita gente racista. Nem o lugar onde nasceu, nem o idioma, nem o gênero, nenhuma diferença aqui faz sentido. Nem o gênero. Isso significa que as mulheres não querem mandar nos homens através do feminismo. O feminismo quer exatamente o que diz aqui. Nenhum gênero tem poder sobre o outro. Os homens não têm poder sobre as mulheres. Deus quer unir o que está longe e o que está perto, mas com a sua justiça, que é amorosa. Vamos ao primeiro texto. O primeiro texto vem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos 14 a 17. E fala que Jesus, encontrando a família do Pedro e outras pessoas, ele esparrama seu amor. É o Deus que se coloca ao lado do fraco e da fraca. Mateus 8, 14 a 17. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste na cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados. Ele chamava muitas doenças de possessão demoníaca. Eles não tinham muita explicação, tá? Era o que para eles servia de explicação. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ouçam a palavra. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Repetido na crucificação, né? Essa palavra. E assim ele se coloca ao lado do fraco. Isso faz parte de ensinar a lei para os aprendizes da lei, do Evangelho. Isso faz parte. É a isso que quer chegar a lei. Como é que diz o segundo versículo? Haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem. E o segundo texto lá do livro de Apocalipse, que, como eu sempre digo, é um livro religioso, linguagem religiosa, podemos chamar de simbólica, embora eu não acho o termo certo, em linguagem apocalíptica, linguagem apocalíptica, toda cheia de figuras e que fala de revelações muito importantes, não sobre o futuro, mas sobre conteúdo. O livro do Apocalipse se chama Revelação, e o que ele quer revelar? Que Jesus Cristo é Senhor, Salvador. É isso. Só com uma linguagem muito típica dele. E diz assim, Apocalipse 15, 1 a 4.
Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus, o julgamento, né? Que eu já falei que evangelho traz também o julgamento. É evangelho para os fracos e julgamento para os opressores. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Sim, ele já conhecia o vidro, tá? Os babilônios e os filisteus conheciam o vidro. E eles estavam numa cidade grega. E de pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Isso é tudo visão, tudo linguagem. Visão, sentido de linguagem, tá? Uma construção. Eles seguravam harpas que eles haviam sido dadas por Deus. Como é que eu sei que isso não é verdade? Porque a gente conhece a linguagem apocalíptica. Leiam lá, no Antigo Testamento já existe linguagem apocalíptica. Eles dizem, essas coisas significam esses 10 chifres, disse da profeta Daniel, esses 10 chifres representam os deuses tal. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Voltaram, trouxeram de volta as imagens lá do êxodo do Egito, vejam só. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor, quem não glorificará o teu nome, pois tu somente és o Santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Esse é o Deus Javé. Esse da imagem é só uma imagem, tá? O Deus Javé é esse que na história se coloca ao lado dos fracos, dos pobres, dos oprimidos, dos escravos, para libertá-los. Um bom dia para vocês.